um dos filhos de Jessé, o belemita. Davi era o nome dele, que tinha por significado o amado, predileto, querido. Davi reinou em Israel em aproximadamente 1010 a.C. O autor de 1 Samuel, não sabemos ao certo se foi Samuel, se foi Gad ou se Natan que escreveu, afirmou no capítulo 16, versículo 12, que Davi era de boa aparência, formoso e ruivo. Ele se destacava porque apenas 2 a 6% da população nasce com rutilismo, ou seja, ruivo. O rei tinha uma gentil presença, que significa gentil, que descende de uma boa linhagem, boa família, nobre, que desperta empatia pela bondade dos seus sentimentos, encantador, gracioso, gentilicismo. Presença, que significa é a condição de algo ou alguém que está em determinado lugar específico. Mesmo com todas essas características, quando ele precisou mostrar o inverso disso tudo, ele conseguiu. Porque Davi, ele com medo de um rei chamado Aquis, ele se fez de doido para que não fosse morto. E ele conseguiu, porque o rei Aquis achou que ele era doido. Porém, lá na frente, Davi precisou ir morar na terra dos filisteus, na terra dos inimigos. E no texto diz que Davi morou 1 ano e 4 meses. Agora, imagine, uma pessoa que teve maior perrengue, maior problema com os filisteus, foi morar lá dentro da terra dos filisteus. Por quê? Porque ele tinha uma gentil presença, porque ele agradava as pessoas com a presença dele. E mais adiante, esse mesmo rei Aquis, que achou que ele era doido, ele faz uma declaração para Davi em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 9, que Davi era tão bom que aos olhos dele parecia ser um anjo de Deus. Observe que uma pessoa de gentil presença, ela consegue ir muito longe, ela sabe entrar em qualquer lugar, ela sabe sair em qualquer lugar. As pessoas têm prazer em ficar ao redor dela, por quê? Porque não vai passar vergonha, não vai passar vexame, não vai trazer escândalo para a pessoa, não irá trazer nada disso. Então todo mundo tem o prazer de estar ao lado ou estar acompanhada de uma pessoa que tenha uma gentil presença. Mas uma coisa que é desagradável, uma coisa que não é legal, é quando a gente está do lado de uma pessoa que não tem gentil presença. Observe que uma pessoa de gentil presença, ela pode até não ter boa aparência física, boa aparência externa, mas pelo fato de ela ser uma ótima pessoa, de ela ter uma boa aparência interna, aquilo acaba resplandecendo e ela, no mínimo, torna-se uma pessoa simpática. Por quê? Porque ela deixa florescer a empatia que está dentro dela. Que tenhamos uma gentil presença.